Muito boa noite a todos. Hoje, finalmente, em 2026, nós iremos literalmente começar a leitura do Segredo de Shambhala. Nessa noite, a Eliette fará a gentileza de trazer aí uma energia, uma vibração, uma meditação para harmonizar a nossa sala. E depois a Sandra começa a leitura do primeiro capítulo, que é o campo de intenções, é isso, né, Sandra? Isso. Então, Eliette, por favor, a palavra é com você. Obrigada. Bom, então a gente vai fazer o relaxamento e eu peguei um texto aqui, uma meditação de um livro antigo, mas que eu gosto muito, e que é esse aqui. Ixi, não sei se dá para ver, da Louise Hay, Eu Meditações para gosto curar a dela. sua vida, tá? Eu Então o gosto texto que a dela. gente vai ler vai ser Minha Religião se baseia no amor. Que eu abri o livro assim meio, né, para escolher alguma coisa pra gente. E eu achei esse daqui bem pertinente com a nossa vibração de hoje. Então, vamos iniciar fechando os olhos, fazendo uma respiração profunda. Puxa o ar e sopra. Novamente, puxa, soprando o ar. E uma última vez. Puxa o ar e solta lentamente. Agora vamos imaginar uma luz branca que vai iniciar penetrando no nosso corpo através dos nossos pés. E essa luz vai subindo lentamente, relaxando toda a musculatura, vai relaxando as nossas articulações, respirando. E essa luz vai subindo lentamente, nos envolvendo nessa luz de amor e cura. Vai chegando até o joelho, subindo pelas nossas pernas, envolvendo o nosso quadril, abdômen, envolvendo a nossa respiração, os nossos pulmões, coração. Respira, sopra novamente. E essa luz vai caminhando, subindo mais um pouquinho, se espalhando pelos nossos braços, mãos, relaxando toda a nossa musculatura, saindo pelo topo da nossa cabeça, nos levando em direção ao plano maior. Então, nesse momento de relaxamento, eu vou fazer a leitura. Eu me ligo com o poder que me criou. Mantenho-me equilibrado e seguro quando me ligo com a inteligência única e infinita, o poder que me criou e tudo mais que existe no universo. Sinto esse poder dentro de mim. Cada nervo, célula e átomo o reconhece como bom e perfeito. Meu eu real continua sempre ligado ao poder que me criou, independente do que diz as religiões. O Salvador da minha vida encontra-se dentro de mim, e conforme vou me aceitando, sabendo que sou sempre bom e adequado dentro do conhecimento que possuo em cada instante da minha existência. Abro-me ao poder curador do meu próprio amor. Amor do universo me envolve e habita dentro de mim. E não importa o que eu faça, mas sempre digno dele. O amor agora flui pela minha vida. Encontro o conceito de Deus que me ampara e protege. Respira mais uma vez, lentamente. E vamos voltando a nossa consciência, agradecendo essa meditação, essa cura e nos inspirando para uma boa leitura para o dia de hoje. Agradeço a todos e vamos seguir para a leitura. Podem abrir os olhos.
Estamos prontos. Vamos lá? Gratidão, viu, Eliette? Muito lindo o trecho que você escolheu. Eu vi a Sandra fazendo um gestual de que ela também conhece a Louise Hay. Foi isso? Como? Eu tive a impressão de você fazer um gestual de que você conhece a obra da Louise Hay. Foi isso. Tá, Eu então, gosto muito. eu vou perguntar para as duas, né? Se vocês conhecem e tão profundamente para me dizer se a opinião pessoal da Louise Hay é sempre voltada para esse trecho, aonde ela coloca o Deus, entre aspas, né, como um criador supremo, sem antropomorfizar ele, né, sem deixar aquele Deus da religião. Se a Louise Hay é isso, ou foi um trecho onde ela trabalhou esse lado, mas ela é dogmática e fala muito do Deus religioso. Vocês sabem me falar sobre isso? Não sei te falar. Eu conheço esse livro que eu gosto bastante de meditação, então tem vários trechos nesse sentido, de aprimoramento pessoal e essas coisas, mas não tenho esse conhecimento profundo dela, não. Eu também não tenho o mesmo conhecimento profundo, gosto muito, acredito nas orações e nas meditações que vêm de encontro, inclusive, com a prece que nós vamos ver hoje, né? E tudo é uma energia, né? E quando você acredita, você se cura. A Louise Hay, ela começou isso porque ela teve um câncer de mama. E aí ela escreveu o primeiro livro dela. Então, eu já li vários, né? Mas não tenho essa profundidade, eu não me aprofundei. A Valéria escreveu no chat que também conhece. A Valéria é uma amiga minha que eu convidei, é porque gosta muito de ler também, a Valéria e a Vivi. Ambas estão aqui e gostam de ler e são. Valéria conhece muitos livros. Então, Já ela, leu ela muito, né, escreveu Valéria? no chat que conhece, então vamos ouvir a nossa nova amiga. Pode falar, Valéria. Isso. Olá, boa noite. Eu leio bastante, assim como a Sandra, mas eu sei da história da vida dela, que ela teve um câncer, que ela teve muito problema na infância, que ela sofreu bastante um período da vida e no fim culminou com um câncer na vida adulta e com isso ela conseguiu perdoar o passado, a vida dela passada, e conseguiu escrever esses livros com depoimento e as meditações. Ela é como se fosse uma autodidata falando da Sim. própria vida. Ela passou, né, uma mensagem muito, muito importante para a gente enquanto ela viveu. Bom, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado. A Vivian também cumprimentou a gente aí no chat, também é a primeira vez. Bem-vinda, Vivian. Todo mundo Obrigada. que entrou Olá a também. todos. Oi, querida. Ai, que saudades. É, Gostoso. A Sônia Cavazotti também é tua amiga, Sandra? a Sônia é minha prima. Legal. Então, seja muito bem-vinda, Sônia, também. Como a Sandra, da última vez, também era uma estreante, né? É sinal de que ela gostou, porque ela convidou pessoas próximas dela, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. Gostam de ler. É um grupo de amigos, né, do qual vocês fazem parte hoje, então vocês se sintam muito à vontade, né? No decorrer da leitura,
Se a Sandra sentir de parar para fazer algum comentário, ela vai fazer. E se vocês sentirem que num determinado trecho vocês gostariam de comentar, porque o nosso intuito é estudar o livro, né? Mas não aquele estudo maçante, e sim de troca de experiência, de pontos de vista entre nós, né? Então, quem tiver facilidade de levantar a mãozinha aí do Zoom, faz isso, que fica mais fácil, né, da gente administrar a parada da Sandra. Se não tiverem essa facilidade, levanta a mão física mesmo, que eu fico olhando aqui e aviso a Sandra quando alguém quiser falar alguma coisa, tá? Ah, Aí muito obrigada. no final, a gente acaba decidindo qual vai ser o trecho que vai ser lido no próximo encontro, quem vai fazer a abertura e quem vai fazer a leitura. Entre nós mesmos, a gente se combina, então todo mundo é possível candidato, tá? Então, Sandra, por favor, a palavra Então, é contigo. campos de intenção. O telefone tocou e fiquei simplesmente olhando para ele. A última coisa de que eu precisava agora era outra interrupção. Tentei afastá-lo do pensamento, olhando pela janela para as árvores e flores silvestres, na esperança de perder-me na abundância das cores outonais no bosque em volta da minha casa. Ele tornou a tocar, e na minha mente passou uma imagem vaga, porém perturbadora, de uma pessoa que precisava falar comigo. Depressa, estendi o braço e atendi. Alô? É Bill, disse uma voz familiar. Bill era um agrônomo que andara me ajudando com o meu jardim. Ele morava uns 100 metros abaixo, na mesma ladeira. Escute, Bill, posso ligar para você mais tarde? Perguntei. Tenho um prazo a cumprir. Você não conheceu minha filha, Nathalie, não é verdade? Como assim? Bill não respondeu. Bill, insisti. Escute, a minha filha quer falar com você. Ele respondeu finalmente. Acho que pode ser importante. Não sei como, mas ela conhece o seu trabalho. Ela diz que tem informações sobre um lugar que ia lhe interessar, uma localidade ao norte do Tibete. Ela diz que as pessoas lá têm informações importantes. Que idade ela tem? Perguntei. Bill riu na outra extremidade da linha. Tem só 14 anos, mas ultimamente anda dizendo coisas muito interessantes. Disse que adoraria falar com você essa tarde, antes do treino de futebol. É possível? Estive inclinada a dizer que não, mas a imagem que eu tivera antes expandiu-se e começou a adquirir clareza em minha mente. Parecia ser da menina e minha conversando em algum perto da fonte que fica logo acima da casa dela. Sim, está bem, concordei. Que tal às 2 horas? Perfeito, disse ele. Caminhando para lá, avistei a casa nova do outro lado do vale, na face norte do desfiladeiro. Com mais estas, são quase 40, pensei, e todas nos últimos 2 anos. Eu sabia que a notícia da beleza daquele vale em forma de cuia havia se espalhado, mas, no fundo, não tinha preocupação de que o vale ficasse cheio demais ou de que a deslumbrante paisagem natural fosse estragada. Perto de um parque nacional, estávamos a 15 quilômetros da cidade mais próxima, longe demais para a maioria das pessoas. E a família, a proprietária das terras, que agora estava vendendo locais escolhidos na periferia do vale, parecia determinada a proteger a tranquilidade do lugar. Vender terrenos para construção nas colinas exteriores parecia determinada a manter a serenidade do lugar.
As casas tinham que ser baixas e escondidas entre os pinheiros e os liquidâmbares que definiam o horizonte. No outro livro que o senhor mandou, o liquidâmbares está escrito como eucaliptos, tá? Tá. O que me preocupava mais era a preferência pelo isolamento demonstrada pelos meus vizinhos. Pelo que eu sabia, eram, na maioria, personalidades interessantes, vindo de carreiras em várias profissões, e tinham criado um esquema profissional que lhes permitia manter um horário de trabalho flexível ou viajar segundo sua própria conveniência, dando consultoria, uma liberdade necessária para quem quisesse viver assim, tão longe de tudo. O traço comum entre todos nós parecia ser um idealismo persistente e a necessidade de expandir nossas respectivas profissões, infundindo-lhes uma visão espiritual, tudo na melhor tradição da 10ª visão. No entanto, quase todos no Vale mantinham-se reservados, contentes em dedicar-se a seus assuntos particulares, sem dar muita atenção à comunidade ou à necessidade de construirmos nossa visão comum. Isto acontecia especialmente entre aqueles de diferentes religiões. Por um motivo qualquer, o Vale tinha atraído pessoas de diversas crenças, entre elas o budismo, o judaísmo, os cristianismos católicos e protestantes e o islamismo. Embora não houvesse qualquer tipo de hostilidade entre os grupos religiosos, tampouco havia qualquer sentimento de afinidade. A falta de espírito comunitário preocupava-me, porque havia indícios de que alguns dos nossos filhos estavam mostrando os mesmos problemas vistos na cidade. Tempo demais sozinhos, videogames demais, demasiada preocupação com prestígio na escola. Eu começava a achar que na vida dessas crianças não havia família e comunidade suficientes para colocar esses problemas de autoafirmação dentro de uma perspectiva adequada. À frente, o caminho se estreitava e tive de passar entre duas rochas que ficavam à beira de um precipício de mais de 50 metros. Depois desse ponto, comecei a ouvir o ruído da Phillips Spring. Passando por eles, ouvi os primeiros rumores da fonte de Phillips, uma fonte batizada pelos caçadores de pele que ali acampavam no final do século XVII. A água descia vários degraus de pedra para cair em uma piscina de cerca de 3 metros de diâmetro, escavada à mão. As sucessivas gerações fizeram acréscimos, como macieiras perto da mina e pedras cimentadas para reforçar e aprofundar a piscina. Caminhei até a beira e peguei um pouco d'água com a mão em concha, afastando um pedaço de pau enquanto me inclinava para a frente. O pedaço de pau continuou seu movimento, subindo a face rochosa e desaparecendo num buraco. Peçonhenta, disse em voz alta, a ver a cobra venenosa enquanto dava um passo atrás e senti o suor umedecer a minha testa. Ainda existem perigos para quem mora no mato, embora talvez não sejam os mesmos que o velho Phillips enfrentou há séculos, quando, em uma curva do caminho, podia-se dar de cara com um grande puma a proteger os seus filhotes, ou pior ainda, um bando de javalis com presas de 10 centímetros que podiam rasgar a perna da pessoa se ela não subisse numa árvore com suficiente rapidez. Se o dia fosse muito ruim, era possível até mesmo deparar com um índio Cherokee zangado ou um seminole,
Eu não sei o que era seminole, eu fui procurar. Refere-se principalmente ao povo indígena nativo da Flórida. Eles são conhecidos por sua resistência e a técnica de patchwork geométrico com faixas de tecido. Então, zangado ou com um seminole farto de encontrar mais um branco morando no seu local caça favorito, e que carregava a convicção de que uma boa dentada no nosso coração do intruso iria cortar para sempre o fluxo de europeus que chegavam. Não as pessoas daquela, tanto os índios quanto os europeus, enfrentavam perigos diretos que punham à prova sua coragem e engenhosidade. A nossa geração parece estar lidando com outros problemas, mais ligados com a nossa atitude diante da vida e a batalha constante entre o otimismo e o desespero. Hoje em dia, a voz da destruição está em toda a parte, mostrando-nos evidências factuais de que o estilo de vida ocidental moderno não tem condições de ser mantido. O ar está esquentando, o arsenal dos terroristas está crescendo, as florestas morrendo, e a tecnologia desenfreada disparando para um tipo de mundo virtual que enlouquece nossos filhos e ameaça-nos cada vez mais para a alienação e um surrealismo sem propósito. Se alguém quiser interromper, tá? Desmentindo esse ponto de vista, naturalmente, existem obviamente, os otimistas, que afirmam que a história sempre foi cheia de arautos. São mensageiros do caos, né? Que todos os nossos problemas podem ser resolvidos através da mesma tecnologia que produziu estes perigos e que o mundo humano mal começou a atingir o seu potencial. Parei e olhei novamente para o vale. Sabia que a visão celestina jaz em algum lugar entre os dois extremos. Ela abrange a crença no crescimento sustentável e na tecnologia humana, mas apenas se essa tecnologia for buscada num movimento intuitivo na direção ao sagrado, e um otimismo baseado em uma visão espiritual de até onde o mundo pode ir. Uma coisa era certa: se aqueles que acreditam no poder da visão pretendem mudar alguma coisa, terão de começar agora. E estamos passando pelo mistério do novo milênio. Isso ainda me aturdia. Como foi que tivemos a sorte de estar vivos no momento em que não apenas o século muda, mas também o milênio? Por que nós? Por que esta geração? Eu tinha a sensação de que respostas maiores ainda estavam por vir. Olhei em redor da fonte por um momento, meio que esperando que a Natalie estivesse por lá. Tinha certeza de que esse fora o vislumbre que eu tivera. Ela ali, na fonte, só que parecia que eu estava olhando para ela através de uma espécie de janela. Era tudo muito confuso. Eu falei alguma coisa? Não, eu é que levantei a mão querendo Sim. falar. Pode ser, não? Pode, claro. Então vamos lá. Deixa eu por aqui. É, esse autor, né, a obra dele começou
e teve o seu auge nos anos 90, né? 1990, se não me engano, foi quando ele escreveu A Profecia Celestina, tá? 1990, aqui no Brasil, pelo menos, nós não tínhamos ainda a internet. A internet e a telefonia celular começaram a vir 95, mais ou menos, né? Lá fora, talvez ela já tivesse um pouquinho mais engatilhada entre as universidades, entre os militares, enfim. Mas a público mesmo, ela veio por esse período, né? Meandros dos anos 90. Quando hoje a gente fala que esse livro foi escrito há 30 anos atrás, né? Se pensarmos em termos dos anos após Cristo somente, né, os 2025 anos, é um período muito curto de 30 anos, né? Mas nesses 30 anos, além de não termos a internet, nós não tínhamos passado pela Covid, né? E existiram, nesses últimos 30 anos, N setores da sociedade que tiveram mudanças violentas, né? Fim da Guerra Fria. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Logo nesse começo que você leu, ele fez dois comentários. O primeiro que me chamou a atenção foi do deslocamento das pessoas dos centros urbanos para as regiões, né, mais Mais tranquilas, tranquilas, né, mais mais calmas. nas florestas, né? Isso. E a gente sabe que isso também É real. é centenário já, né? Essa migração do homem de uma região para outra, dos centros urbanos para as capitais, ou melhor, para o campo, né? É, e ele também dizendo frases como hoje em dia, né? Falando de situações que nós conseguiríamos colocar no nosso dia a dia hoje como se estivessem acontecendo agora, né? E eles estavam vivenciando isso há 30 anos atrás. E nós já havíamos percebido nas obras anteriores que ele era um autor muito sintonizado com o futuro na época, né? Escreveu coisas há 30 anos atrás que nós estamos literalmente vivendo hoje, né? Agora, o que fazer com essa constatação, né? Ao sabermos que quando a gente precisa aprimorar o nosso conhecimento profissional, o nosso conhecimento filosófico, as grandes mentes recomendam que a gente treine, né? Então, treina, 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 que você, né, vai ser um melhor atleta, que você vai ser um melhor professor, né? Só que eu vejo que a humanidade não treina determinados conceitos que ela já sabe há séculos, mas a gente não consegue colocar em prática, né? Num grupo de estudo como esse, eu acho bacana se a gente conseguisse conversar a respeito, sabe? O que poderíamos realmente mudar e começar a fazer, né? Para colocar em prática essa dor que é da humanidade há 30, há 50, há 100 anos, há 500 anos, né? E parece que a humanidade patina, patina, e cada um de nós a mesma coisa, né? E continuamos com a mesma dor. Então, não sei se alguém compactua do que eu estou dizendo, mas se alguém quiser comentar a respeito, ou se já tem alguma alternativa para nos trazer, eu acho que seria bem-vinda. Eu A- achei interessante no livro quando ele falou que as pessoas elas estão se isolando no campo lá, né? Mas nenhum sentido de comunidade. Isso me chamou a atenção. Uhum, Realmente, quer dizer, eles não deixaram a cidade,
a rotina, aquela correria, mas não se integram. A Uhum. integração é importante, na minha opinião. A gente não pode viver isolado. Quem vive isolado entra em depressão, não tem amigos. Nós não podemos, nós dependemos uns dos outros, na minha opinião. Isso me chamou bastante atenção. E a natureza, né? Eu gosto muito da natureza. A água, como ele cita, ele imaginou lá, e ele disse que a geração deixou alguma coisa para aqueles que vieram. Como me chamou a atenção? A macieira, quer dizer, então alguém vai ali, fica até imaginando, eu sentada na água, pegando uma maçã, sabe? É uma coisa. Então, quem passa a geração que vem sempre tem que deixar algo para outra, né? Isso me fez filosofar, vai. Não, mas é isso, a proposta é essa. Você quer falar, Davidson, que você está levantando o dedinho aí? Pode abrir teu microfone, que está fechado. Eu, oi, eu concordo com o Renato, que já faz de longa data, mas o problema, assim, é que são poucos aqueles seres que buscam a verdade, que se instruem, que tentam aprender alguma coisa com relação à espiritualidade. Porque tá todo mundo, assim, vamos dizer, cercado pela materialidade total. É o dinheiro, é o trabalho, é a vida, não sei o quê. E isso acabou praticamente engolindo tudo. São poucas as pessoas que buscam realmente efetivar assim uma espiritualidade mais elevada, buscar aprender mais coisas. Então, por isso que está desse jeito, parece que caminha a passos de formiguinha, bem lentos. Não sei. Eu acredito nisso. Que bom, que bom. A próxima foi a Inês. Por favor, Inês. É um pouco disso mesmo que o Davidson falou, porque a gente conversa muito, estuda muito, lê, compartilha, mas você não é o conhecimento, né, que você não consegue integrar tudo aquilo que você estuda, ou que você fala, nossa, como eu gostaria de ser. Eu sinto ainda em mim, né, que a matéria, que a sobrevivência material, a sobrevivência do corpo, as necessidades, os lazeres ainda são muito maiores do que realmente a gente entender que a vida tem um propósito maior e tentar viver esse propósito. Eu acho que não é por acaso que é assim, eu acredito que seja necessário que o homem tenha que passar para ir tirando esses resultados. Como hoje a gente tem consciência que muitas ações nós mudamos, que a gente já tem um olhar mais para fora, que a gente já busca essa integração, né, de ser e não da religião, do... Então é um trabalho moroso mesmo, né? Acho difícil ser diferente. Quem consegue, eu acredito que já até nasça com já essa consciência maior. Como é que a gente não tem controle desse conhecimento, né, que ele seja tão visível para a gente, é na experimentação que a gente vai construindo, né? Porque a gente constrói primeiro lá para depois aqui. Então é esse sentimento de que isso pode ser, de que vai mudar, de que a gente tem esse propósito que eu acredito que a gente vai realmente construindo. Gratidão. Valéria. Se a gente tivesse numa cirurgia, a gente vai passar por uma transformação, mas a gente ainda está anestesiado, a gente ainda está no automático das coisas,
E tudo que a gente sabe, informação, conteúdos, tal, eles não conseguem ter andamento como deveria. É isso. Você falou de cirurgia, você é da área médica, não? É, mais ou menos, eu sou dentista. Ah, tá. Ontem, coincidentemente, eu e a Inês assistimos um filme, eu não sei se vocês já assistiram, que chama-se Uma Lição de Vida. É com a Emma Thompson. Ela era uma professora, de literatura, de poesia, voltada para temas de religião e de morte. E aí ela descobre um câncer no ovário, era um câncer, me fugiu o nome agora, mas era um câncer gravíssimo, né, com a metástase enorme. E aí o filme é quase que um depoimento do que ela vive nesse processo, porque ela é escolhida para servir para um experimento, tá, de uma medicação em alta dosagem, um tratamento que os efeitos colaterais já eram previamente sabidos que seriam graves, né? E ela aceitou, óbvio, né, em busca de melhoria de vida, né, de qualidade de vida. E aí o filme vai retratando, então, quem era ela antes e depois no decorrer da doença, quem eram as pessoas. Ela teve, assim, ex-aluno dela, que era da equipe de médicos que estava atendendo ela, né? Então, aquele ex-aluno conhecia ela como professora e agora cuidava de uma mulher lutando contra a morte, né? Enfim, então, o filme é um filme lento, ele não é um filme, né, de sessão da tarde, enfim, mas é um filme muito intenso e para quem gosta desses temas, né, de lição de vida, de história de vida, é um filme interessante. Se não me engano, foi na HBO Max que eu assisti, se não me engano. Mas, enfim, o capítulo que a Sandra está lendo já tem um nome que diz Campos de Intenção. Então vamos ver qual é a intenção que ele vai nos trazer. Obrigado, Valéria. Por favor, Sandra. Olhei, vou retornar ao parágrafo anterior. Olhei em redor da ponte por um momento, meio que esperando que a Nathalie estivesse por lá. Tinha certeza que esse fora o vislumbre que eu tivera. Ela ali, na fonte, só que parecia que eu estava olhando para ela através de uma espécie de janela. Era tudo muito confuso. Quando cheguei à casa dela, o lugar parecia deserto. Subi para o terraço do chalé marrom escuro e bati a porta com força. Não houve resposta. Então, quando olhei de relance para o lado esquerdo da casa, alguma coisa atraiu a minha atenção. Dali, eu vi uma trilha de cascalho que passava ao lado da enorme horta de Bill e ia até uma pequena campina bem no topo do desfiladeiro. A luz tinha mudado. Olhei para o céu, tentando entender o que tinha acontecido. Tinha visto uma mudança de luz na campina, como se o sol estivesse, então, escondido atrás de uma nuvem, e, de repente, assomasse, iluminando aquele trecho. Mas não havia nuvens no céu. Subi até a campina e encontrei a mocinha sentada na grama. Ela era alta e morena, usava um uniforme de futebol azul, e quando me aproximei, ela teve um sobressalto. Não quis assustar você, disse eu. Ela afastou o olhar por um momento, de um jeito tímido de adolescente. Agachei-me para ficar da altura dela e me apresentei. Ela olhou para mim com um olhar muito mais maduro do que eu poderia esperar.
Aqui não estamos vivendo as visões, disse ela. Fiquei atônito. Como assim? Ela me encarou com seriedade. Quero dizer que ainda não as entendemos tudo completamente. Ainda existem coisas que precisamos saber. Bom, não é tão fácil. Não terminei a frase. Não consegui acreditar que estava sendo questionado por uma menina de 14 anos. Por um instante, um assomo de raiva me dominou. Mas então Nathalie sorriu. Não um sorriso inteiro, mas apenas uma expressão nos cantos da boca que a tornava muito simples. Relaxei e sentei-me no chão. Acredito que as visões sejam reais, respondi, mas não são fáceis. Leva tempo, falei. Ela não está, né? Ela não estava desistindo. Mas existem pessoas que já estão vivendo as visões. Encarei por um instante antes de perguntar: onde? Na Ásia Central, nas montanhas Kunlun. Já vi no mapa. Ela parecia entusiasmada. O senhor tem que ir lá. É importante. Alguma coisa está mudando. O senhor tem que ir lá agora. Tem que ver aquilo. Enquanto ela dizia essas coisas, a expressão no seu rosto parecia mais madura, autoritária, como a de uma pessoa de 40 anos. Pestanejei sem acreditar no que vi. Tem de ir lá, repetiu. Nathalie, disse eu, não estou entendendo muito bem o que você quer dizer. Que tipo de lugar é esse? Ela desviou os olhos. Você disse que tinha visto no mapa. Pode me mostrar? Ela ignorou a minha pergunta. Parecia distraída. Que horas são? Perguntou, falando devagar e gaguejando. 2h15. Tenho que ir. Espere, Nathalie, esse lugar que você mencionou, eu tenho que ir para o treino, ela insistiu. Vou chegar atrasada. Ela agora caminhava depressa e eu esforcei-me por acompanhá-la. Aquele lugar na Ásia, você consegue se lembrar exatamente onde é? Quando ela se voltou e me olhou de relance por cima do ombro, vi apenas a expressão de uma menina de 14 anos preocupada com o treino de futebol. De volta à minha casa, encontrei-me totalmente dispersiva. O que queria dizer tudo aquilo? Deixei-me ficar de olhos fixos na escrivaninha, incapaz de me concentrar. Mais tarde, fiz uma longa caminhada e nadei no riacho. Finalmente, decidi ligar para a Bill na manhã seguinte e chegar ao fundo daquele mistério. Fui dormir cedo. Por volta das 3 da manhã, alguma coisa me acordou. O quarto estava escuro. A única luz filtrava-se pela base da veneziana da janela. Escutei com atenção, mas nada ouvi além dos sons noturnos costumeiros. Um coro intermitente de grilos, o coachar ocasional dos sapos no riacho e, à distância, os latidos abafados de um cão. Pensei em me levantar e trancar as portas da casa, algo que raramente fazia, mas desisti da ideia, contentando-me em tentar adormecer outra vez. Teria adormecido logo. Não fosse pelo fato de que, na minha última olhada pelo quarto, já quase dormindo, percebi uma coisa diferente na janela. Lá fora estava mais claro do que antes. Sentei-me e tornei a olhar. Definitivamente havia mais luz entrando pelas bordas da veneziana. Vesti a calça, fui até a janela e afastei as lâminas para olhar. E parecia normal. De onde teria vindo aquela luz? De repente, houve batidas leves atrás de mim. Havia alguém na casa.
Saí, perguntei se pensava. Nenhuma resposta. Saí do quarto para o corredor que levava até a sala de estar, pensando em ir até o armário pegar minha espingarda para matar cobras. Mas me lembrei que a chave do armário estava no quarto, na gaveta da cômoda, perto da cama. Mesmo assim, preferi ir em frente, pisando com cuidado. Por qualquer aviso, uma mão tocou no meu ombro. Psst, ouviu, reconheci a voz e a senti. Quando estendi a mão para o interruptor na parede, ele me impediu. Depois, atravessou o aposento e olhou pela janela. Ao vê-lo mover-se, percebi que alguma coisa nele estava diferente. Ele estava menos gracioso do que da última vez que o vira, e o rosto parecia completamente normal, não levemente luminoso como antes. O que você está procurando? Perguntei. O que foi que aconteceu? Você quase me matou de susto. Ele veio em minha direção. Precisava falar com você. Tudo mudou. Estou de volta onde eu estava antes novamente. O que quer dizer? Eu sorri. Acho que isso era mesmo para acontecer, mas não consigo mais entrar em outras dimensões mentalmente, como costumava fazer. Ainda consigo aumentar um pouco a minha energia até certo ponto, mas agora estou ancorada aqui neste mundo. Ele afastou o olhar por um instante. É quase como se o que fizemos, compreender a 10ª visão, fosse só uma amostra, um indício, um vislumbre do futuro, como a experiência de quem quase morre e agora acabou. Seja o que for, faremos agora, terá que ser aqui mesmo, nesta terra. De qualquer maneira, eu nunca conseguiria fazer aquilo de novo com meu filho. Will olhou-me nos olhos. Sabe, recebemos muita informação sobre a evolução humana, sobre prestar atenção, sobre sermos guiados no caminho pela intuição e pelas coincidências. Recebemos o mandato de termos uma nova visão, todos nós. Só que não estamos fazendo isso acontecer no nível que está ao nosso alcance. Ainda está faltando alguma coisa no nosso conhecimento. Ele calou-se por um minuto, depois prosseguiu. Ainda não sei muito bem por quê, mas temos que ir à Ásia, a algum lugar perto do Tibete. Alguma coisa está acontecendo lá. Alguma coisa que temos que saber. Levei um susto. A menina Nathalie tinha dito a mesma coisa. Will voltou para a janela e prescrutou a escuridão. Por que você tanto olha por esta janela? Perguntei. E por que entrou escondido aqui em casa? Por que não me chamou? O que é que está acontecendo? Nada, provavelmente, ele respondeu. Hoje cedo achei que estavam me seguindo, mas não deu para ter certeza. Voltou para perto de mim. Não posso explicar tudo agora. Nem eu sei direito o que está acontecendo, mas existe um lugar na Ásia que temos que achar. Pode me encontrar no hotel Himalaia, em Katmandu, no dia 16? Ei, espera um minuto, eu. Tenho muitas coisas a fazer aqui. Estou comprometido com... Will olhou para mim com uma expressão que nunca tinha visto no rosto de outra pessoa. Uma mistura de aventura e total firmeza. Tudo bem, respondeu. Se você não estiver lá no dia 16, paciência. Mas, se for, não deixe de permanecer totalmente alerta. Alguma coisa vai acontecer. Ele falava sério ao me dar a oportunidade de escolha.
mas estava sorrindo largamente. Desviei o olhar sem achar graça. Eu não estava querendo viajar. Na manhã seguinte, decidi não contar a ninguém o meu destino, só para Charlene. O único problema era que ela estava em missão fora do país e seria impossível contatá-la diretamente. Tudo que podia fazer era mandar um e-mail. Fui até o meu computador, me enviei a mensagem, perguntando-me, como sempre fazia, qual seria o grau de segurança da internet. Os hackers conseguem penetrar nos computadores mais seguros do governo e de grandes corporações. Quão difícil seria interceptar mensagem de e-mail, principalmente levando-se em conta que a internet foi montada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para ligar-se aos seus pesquisadores de confiança nas grandes universidades. A internet é toda monitorada. Descartei esse pensamento, concluído que estava sendo feito. A minha mensagem era uma, entre dezenas de milhões. Quem iria se interessar? Ainda pelo computador, tomei as providências para chegar no dia 16 a Katmandu, no Nepal, e ficar no hotel Himalaia. Teria de viajar dali a 2 dias. Mal daria tempo para os preparativos. Sacudi a cabeça. Em parte, eu estava fascinado com a ideia de ir ao Tibete. Sabia que a sua geografia era uma das mais bonitas e misteriosas do mundo. Mas era também um país sob o controle repressor do governo chinês. E eu sabia que poderia ser um lugar perigoso. O meu plano era prosseguir com aquela aventura enquanto me sentisse seguro. Não tinha qualquer intenção de perder o pé e me deixar ser arrastado para alguma coisa que eu não conseguia controlar. Will tinha ido embora de minha casa com a mesma rapidez com que tinha chegado, sem me dizer mais coisa alguma, e eu tinha a cabeça cheia de perguntas. O que era que ele sabia sobre aquele lugar perto do Tibete? E por que uma adolescente me mandava ir para lá? O Will estava sendo muito cauteloso. Por quê? Eu não daria um passo além de Katmandu até descobrir. Quando o dia chegou, tentei ficar bastante alerta durante os longos voos para Frankfurt, Nova Delhi e então Katmandu, mas nada digno de nota ocorreu. No Himalaia, registrei-me com o meu nome verdadeiro e levei minhas coisas para o quarto. Depois saí pelo hotel e terminei num restaurante do térreo. Ali sentado, esperava ver o Will entrar a cada minuto, mas nada aconteceu. Depois de 1 hora, ocorreu-me a ideia de ir até o bar da piscina. Perguntei a um funcionário e ele me disse que era do lado de fora. Estava um pouco frio, mas o sol brilhava e eu sabia que o ar fresco ajudaria a minha adaptação à altitude. Saí, encontrei a piscina entre as duas alas em forma de L que formavam o prédio. Havia mais pessoas lá do que eu tinha imaginado, embora poucas conversassem. Ao me sentar a uma das mesas, notei que as pessoas à minha volta, na maioria asiáticos, alguns europeus, pareciam exaustos ou com muita saudade de casa. Encaravam-se com expressão contrafeita e falavam rispidamente com os funcionários ao pedir uma bebida ou um jornal, evitando a todo custo que os olhares se encontrassem. Gradualmente, fui ficando deprimido também. Ali estava eu, enfiado em mais um hotel do outro lado do mundo, sem um rosto amigo por perto.
Respirei fundo e, novamente, me lembrei das instruções do Yuyu para me manter alerta. Eu tinha dito para eu prestar atenção nas mudanças sutis e nos episódios de sincronicidade, essas coincidências misteriosas que, de um segundo para outro, aparecem e empurram a vida da gente para uma direção inteiramente nova. Eu sabia que perceber esse fluxo misterioso mantém-se como principal experiência da verdadeira espiritualidade, uma evidência direta de que alguma coisa mais profunda está agindo nos bastidores do drama humano. O problema sempre foi a natureza esporádica desta percepção. Ela aparece por algum tempo para nos atrair e então, com a mesma rapidez, desaparece. Surge durante algum tempo para nos seduzir e depois, tão depressa como veio, desaparece. Enquanto eu olhava em volta, meus olhos caíram sobre um homem alto de cabelos negros que saía do hotel e vinha direto em minha direção. Usava calça esportiva bege e um belo suéter branco e levava um jornal dobrado debaixo do braço. Ele veio pelo caminho, passou entre as mesas e sentou-se a uma delas logo à minha direita. Quando pegou o jornal, olhou em volta e assentiu com a cabeça para mim com um sorriso radiante. Depois chamou um garçom e pediu água. Tinha aparência de oriental, mas falava um inglês fluente, sem o menor traço de sotaque. Quando a sua água chegou, assinou a comanda e pôs-se a ler o recibo e começou. Assinou a comanda e pôs-se a ler. Havia naquele homem alguma coisa que atraía diretamente, mas eu não conseguia determinar o que era. Ele simplesmente irradiava uma energia agradável e, periodicamente, parava de ler e olhava à sua volta com um sorriso largo. Em dado momento, seu olhar encontrou de uns cavalheiros mal-humorados diretamente à minha frente. Imaginei que o homem sisudo fosse logo desviar os olhos. Mas, em vez disso, ele retribuiu o sorriso do homem moreno e os dois iniciaram uma conversa casual numa língua que soava como nepalês. Em certo ponto, os dois riram. Atraídas pela conversa, muitas outras pessoas nas mesas vizinhas acharam graça, e uma delas disse algo que provocou mais risadas. Eu observava a cena com interesse, pensava, alguma coisa está acontecendo aqui. O estado de espírito à minha volta estava mudando. Meu Deus, balbuciou o homem moreno, olhando na minha direção. Já viu isto? Olhei em volta. Todos pareciam ter voltado às suas leituras e ele estava apontando para alguma coisa no jornal e movendo a sua cadeira para chegar mais perto de mim. Saiu mais um estudo sobre prece, disse. É fascinante. O que foi que descobriram? O que sabiam? Estavam estudando o efeito da prece em favor das pessoas com problemas médicos e constataram que os pacientes para quem foram feitas orações regularmente tiveram menos complicações e curaram-se mais depressa, mesmo os que não sabiam se orava por eles. É uma prova irrefutável de que a força da prece é real. Mas descobriram outra coisa. Descobriram que a prece mais eficaz de todas
não é estruturado em forma de pedido, mas em forma de afirmação. Não entendi isso muito bem, professor. Ele estava a olhar-me fixamente, com olhos de um azul cristalino. Montar um estudo para testar 2 tipos de prece. A primeira resumia-se a pedir a Deus ou ao divino para intervir, ajudar uma pessoa doente. A outra era simplesmente afirmar com fé que Deus vai ajudar a pessoa. Está percebendo a diferença? Não tenho certeza. Uma prece que pede a Deus para intervir está partindo do princípio de que Deus pode intervir, mas apenas se resolver atender a nosso pedido. Ela parte do princípio de que nosso único papel é pedir. A outra forma de prece parte do princípio de que Deus está pronto e disposto, mas dispôs as leis da existência humana de maneira que, para o pedido ser atendido, depende até certo ponto da firmeza da nossa crença de que isso vai acontecer. De modo que nossa prece tem que ser uma afirmação que exprima essa fé. No estudo, ficou provado que esse tipo de prece é o mais eficaz. Assenti. Estava começando a entender. O homem desviou o olhar como se estivesse pensando. Depois prosseguiu. Todas as orações importantes na Bíblia não são pedidas, mas afirmações. Pense no Pai Nosso. Diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas. Ela não diz, por favor, será que pode nos dar comida? E muito menos, por favor, será que podemos ser perdoados? Ela simplesmente afirma que estas coisas estão já prestes a acontecer e nós, ao acreditarmos fielmente que elas acontecerão, fazemos com que aconteça. Ele tornou a silenciar por um instante, como se esperasse uma pergunta ainda sorrindo. Acabei dando uma risadinha. O bom humor dele era contagiante. E prosseguiu. Alguns cientistas estão teorizando que estas descobertas significam também outra coisa, algo que tem uma importância profunda para todas as pessoas. Eles afirmam que se as nossas expectativas, a nossa fé no que vai acontecer, são o que faz a oração funcionar, então cada um de nós, sabendo disso ou não, é uma força irradiante de energia da prece o tempo todo neste mundo. Entende a verdade disso? Sem esperar minha resposta, ele continuou. Se a oração é uma afirmação baseada nas nossas expectativas e nossa fé, então todas as nossas expectativas têm efeito de uma oração. Na verdade, o tempo todo estamos rezando por algum tipo de futuro para nós e para os outros, só que não estamos conscientes disso. Ele me olhou como se acabasse de soltar uma bomba. Pode imaginar? Seguiu ele. A ciência está agora confirmando as afirmações da maioria dos místicos esotéricos de todas as religiões.
Todos eles dizem que temos uma influência mental e espiritual sobre aquilo que nos acontece na vida. Lembra-se nas Escrituras do que é dito sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda que consegue mover montanhas? E se essa capacidade for o segredo do verdadeiro sucesso na vida, da criação verdadeira, da verdadeira comunidade? Seus olhos brilharam, como se ele soubesse mais do que estava dizendo. Todos nós temos de descobrir como isso funciona. Já está na hora. Eu lhes retribuí o sorriso a este homem, intrigado pelo que estava dizendo, ainda espantado com a transformação no humor das pessoas em volta da piscina, quando instintivamente relanceei olhar para a esquerda, como fazemos ao sentir alguém nos olhando por trás. Vi um dos garçons a me encarar da porta de entrada. Quando nossos olhares se encontraram, ele desviou depressa o dele e pôs-se a caminhar de volta por uma calçada que levava a um elevador. Com licença, senhora, disse uma voz atrás de mim. Quando olhei em volta, vi que se tratava de um garçom. Servir uma bebida? Perguntei. Não, obrigado, eu respondi. Vou esperar um pouco. Quando tornei a olhar para o homem na calçada, ele tinha desaparecido. Por um instante, examinei o local, procurando-o, quando finalmente olhei para a minha direita, onde antes o homem moreno se sentara. Ele também já não está. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês percebem essa energia. Quando você vai num local, às vezes chega uma pessoa que muda todo o ambiente. É verdadeiro isso, né? Vocês concordam? Aí eu super, Exatamente. super. E eu tenho certeza que a oração tem poder. Já li muitos assuntos sobre isso e a oração cura. Tem até gente que é da Seixonoye e estava com câncer, que eu fiquei sabendo, e se curou só pela meditação Shinsokan. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Então, é incrível o que a fé, a energia, o acreditar que aquilo já está feito, faz. Tem um poder assim divino. Não é verdade? Eu É. vou deixar a Sônia falar com você, depois eu vou fazer um comentário sobre isso que você está dizendo. Sônia, por favor. Seu microfone está fechado, Sônia. Não estou ouvindo. Se abrir o microfone, vocês ouvem, né? Na realidade, acredito sim no que você está falando, Sandra. A força do pensamento atrai coisas boas, tanto pensamentos negativos como positivos. Se Uhum. você pensa negativo, você atrai negativo. Se você pensa positivo, você atrai positivo. Nós temos no nosso relacionamento pessoas que se curaram do câncer e inclusive é, nossa, eu esqueci o nome. Como chama hoje esse derrame cerebral? É AVC? Sim. AVC. É, E se Aneurisma. curaram, acidente vascular cerebral. aneurisma é. Ah, E, ah, e se curaram por força de vontade e acreditar que eles iam se curar mesmo, sabe? certeza E absoluta. tudo isso que ele fala das palavras que a gente usa, tendo a intenção de cura das pessoas, né, que você faz não só pedindo, mas acreditando que ele já está curado, isso já ajuda bastante.
com Inclusive, hoje eu certeza. estava conversando com a minha nutricionista, que eu estou fazendo caldo de ossos, e ela falava assim para mim, Sônia, faz esse caldo rezando, orando e mentalizando que a pessoa se faça o bem, o propósito que ela está querendo que faça o bem. E é verdade. Mesmo na minha água está escrito um monte de coisas boas, a água que eu tomo, e está escrito isso, eu sei que interfere na minha vida, né? Com Então, certeza. é a força de você saber que tudo que você pensa e age como se já tivesse acontecido, acontece. Eu, eu acredito muito nisso. Ah, Valéria, que você queria eu vou falar? passar para a Valéria, mas eu quero deixar para vocês duas, para a Sandra e para a Sônia, uma pergunta para depois que a Valéria falar, vocês me responderem. Eu quero saber qual é o mecanismo que vocês acreditam existir para que essas orações, essas preces tenham a ação e o resultado que vocês falaram agora, tá? É, Valéria, por favor. mais ou menos era isso que eu ia falar, que ela fez uma leitura, né, falando sobre os sons noturnos que ele escutava lá, aquele barulhinho noturno, tal, e o quanto esses sons noturnos de calma, silêncio, interferem na nossa atenção, intuição e na nossa visão. E o silêncio interno, ele, quando ele é aumentado, a prece tem um poder muito mais potente. Você, para se comunicar com uma força maior, você precisa estar nesse silêncio interno, porque esse barulho do mundo, esse barulho da internet, ele toma muito nosso tempo e faz ondas na hora que você precisa de uma atenção e um foco, uma calma, uma tranquilidade para se conectar com o Supremo. Eu Verdade. entendi muito disso quando ela leu que a prece mais eficaz não é pedido, é afirmação. Afirmação. E para você fazer boas afirmações, você precisa ter paz interna, você precisa ter silêncio interno para ter conexão. Concordo plenamente. É isso aí, Valéria. Então, Bom, respondendo a sua pergunta, não só vocês duas, né, mas qualquer outra pessoa que esteja na sala, né, que claro, queira continuar o papo, mas agora a Sandra e a Sônia vão dizer o mecanismo que elas acreditam que exista por trás o dessa energia. mecanismo que eu tenho é uma fé inabalável. A minha fé, quem me conhece sabe. Eu já passei muitas coisas, mas a fé ela é incrível. O acreditar. E eu agradeço, tenho gratidão pelos meus pais por incutirem isso na gente. É de responsabilidade nossa criar filhos, mas também incutir coisas boas, fico emocionada de falar, coisas boas, vão, essa criança vai levar para o resto da vida, né? Eu não era de estar toda hora na igreja nem nada, mas aquela fé que meus pais tinham, eles transformaram nossa família. Nós somos 4 irmãos, todos somos assim, acreditamos. Sônia, vou fazer uma provocação. Lá vem você. Você tem que ir a 30 quilômetros da sua casa. Desculpa, não entendi. É, não, eu falei o nome errado. Eu falei Sônia, mas é a Sandra, né? Ah, tá. A A provocação Vivi é também para quer ela. falar.
A provocação é para ela. Tá bom. Você tem que ir a 30 quilômetros da sua casa, né? Hã? Da sua casa. Você tem que ir a 30 quilômetros. Você está falando de fé, vamos falar sobre fé. Para ir a 30 quilômetros da sua casa, hoje qual é o meio mais rápido e prático? Para mim, sempre é o carro, Perfeito. Isso entendeu? é a Mas eu fé. posso ir, inclusive, sem, dependendo do que seja, se for uma oração, eu posso ir com a minha mente. Tá bom. Nós Mente, estamos falando fisicamente, você respondeu corretamente. tá, O carro. tá. Tá bom. Essa é a analogia que eu quero fazer. O carro é a fé. É o meio que você utiliza para atingir uma determinada distância, um objetivo. Mas o mecanismo, né? Esse carro precisa ter combustível, estar com a bateria carregada, estar com os pneus em ordem, enfim, tem todo um mecanismo necessário para que essa fé, para que esse carro te leve ou te faça alcançar o que você está buscando. Você entendeu a minha Claro, colocação? Então, sim. vamos escutar o que a Sônia tem a dizer, depois eu passo para a Vivian, tá? Por favor, Sônia. Agora é você mesmo. Agora eu não entendi muito bem por que que você fez essa comparação do carro. Tudo bem, eu entendi, mas o carro é uma coisa material, né? Aí eu não entendi muito bem aonde você quer chegar, porque eu acho que faltou alguma coisa aí. Eu perguntei para vocês duas qual que era o mecanismo, tá? Para que essas orações, essas preces Não, isso é... atingissem o seu objetivo. Aí a Sim, Sandra falou que é uma fé inabalável. E eu quis mostrar para ela que, no meu entendimento, a fé é o veículo. Mas para esse veículo, para essa fé se manifestar, existem mecanismos, existem coisas por trás que vão fazer esse veículo andar ou essa fé alcançar o que ela está se propondo a alcançar. Entendeu ou não? entendi. Agora eu entendi. Tá. É, essa fé, esse mecanismo, para mim, foi todo esse aprendizado que eu estou tendo nessa minha trajetória, nessa minha vida, um aprendizado que eu não tive, tá? E eu não me preocupava com fé, nada dessas coisas, sabe? Eu só tocava a minha vida e pronto. Mas com o aprendizado que eu tenho, através de grupos como esse, outros grupos e outras pessoas que têm uma energia um pouco mais, pessoas mais elevadas, mais evoluídas, muito mais que eu tenho aprendido muito com eles. Esse é o meu mecanismo de minha fé, que ele desperta dentro de mim o que eu achei que eu nunca tinha, desse amor ao próximo e essa coisa de não ter que julgar ninguém, sabe? Não tem certo, não tem errado. E tudo isso faz com que eu me torne uma pessoa melhor. E essa fé, ó, até escrevi aqui, a mesma coisa que ela escrevi aqui, ó. A fé move montanha. Não é? Então, todo mundo fala que a fé move montanha. E eu acredito mesmo que essa energia gerada através da força do pensamento é muito grande. E isso eu fico até emocionada do mesmo jeito que a Sandra, porque isso me aquece o coração quando eu penso nisso, de transmitir uma coisa boa para as pessoas que ainda não têm nenhum conhecimento como eu era ontem, sabe? E isso que me move mesmo. Por isso que eu gosto de estar próxima das pessoas que são mais evoluídas que eu, porque cada vez mais eu vou enchendo meu potinho, sabe? Eu tenho muito que aprender ainda, sabe? Mas se fosse ontem, eu não Bem-vindo ao estaria clube. aqui. Bem-vindo Se não ao fosse, clube. se fosse ontem, eu não estaria aqui. Inclusive, as egrégoras têm muito a ver com o que ele está falando aqui, sabe? A sua egrégora, sabe? Tem muito a ver, sabe? E Então, Sônia, eu fico arrepiada com esse capítulo. Fiquei de mais. todas essas A coisas nossa lindas que egrégora, Soninha, É, nossa, todo nossa, não, mas mundo né, está então. fazendo esse Foi trabalho. A a gente coisa mais aqui linda que vocês fizeram na pandemia.
Sabe, é essa egrégora maravilhosa. Eu fico arrepiada, gente, eu tô arrepiada da cabeça aos pés. Nós, E eu nós A sinto, energia. vamos chegar no objetivo da minha pergunta, mas de todas essas coisas lindas que você falou, ah, quando você falou da força do pensamento, você chegou mais próxima do que é o mecanismo, isso. tá? O restante é propósito, é crença no sentido, enfim. Mas vamos lá, estamos chegando perto. A Vivian é a próxima que levantou a mão. Por favor, Vivian. Vivi. Olha, eu diria que, ao meu ver, esse mecanismo está bem claro para mim. É um mecanismo quântico, é a Física energia quântica. quântica que se afina na mesma vibração. Então, no momento, isso a física quântica explica, né? Não tem nada de mistério nisso, é ciência pura. Então, quando você está num padrão elevado de pensamento, nós somos eletricidade pura, o nosso cérebro é eletricidade, o nosso cérebro é energia. E aí você, quando você está nesse, é o meu entender por tudo que eu já li sobre isso. Quando você está num padrão elevado de pensamento, que aí entra o pensamento positivo, aquela história toda, a oração que te leva a um pensamento mais elevado, você entra num estado de vibração, de energia que vibra junto com o poder da cura, com o poder do dar certo, com o poder do estado de alma de paz, de tranquilidade, porque você está elevando a sua energia através do seu pensamento. E, ao contrário, funciona da mesma forma. Quando você está com raiva, inveja, todos os sentimentos negativos que o ser humano tem, eu não sei, isso já provou para mim. A gente sente que cai aquele padrão. Você se começa a sentir mal. É porque você entrou numa vibração quântica, se afinando com toda a energia que está ao seu lado, que é do mesmo padrão vibratório. Então, aí passa a não dar certo. O princípio da Louise Hay, que vocês estavam conversando, né, do livro dela, é um só. Pelo que eu li dos livros dela, assim, só para resumir grosseiramente, né, porque tem toda uma história por trás disso. É a cura quântica. O que aconteceu com ela foi a cura quântica, porque através de toda essa postura positiva que ela elevou, ela se auto-elevou num padrão vibratório extremamente alto, ela conseguiu se curar de um câncer, de uma doença grave. Então, ela Gravíssimo. fala bem sobre isso, né? Sobre a cura quântica, e é isso que ela ensina no livro dela, falando assim, um resumo, tudo muito bem resumido. Então, dá para a gente perceber isso. Até a história da sincronicidade na vida, em que tudo começa a acontecer, a dar certo, a favor, é isso. Você está numa situação elevada através do seu pensamento, tudo começa com o pensamento, lógico, tanto para o bem quanto para o ruim. E através desse pensamento, você já se eleva vibratoriamente falando, num nível de energia mais alto, e aí tudo começa a se afinar, né? Tudo que está no mesmo padrão. E aí começa a vir, inclusive, a sincronicidade da vida, que a tal da filósofa fala, que você está pensando em alguém, aquele alguém pensa em você e acaba entrando e liga. A gente tem muito isso, né, Sandra? Opa! É, Nós duas. pois é. Ah, Que eu é, tenho com a Valéria também. não, e que aí entra a explicação da parapsicologia. Você está vendo? Cada ciência explica de um jeito, mas é tudo a mesma coisa. No fim, é tudo uma coisa só. É o quântico que te leva a acontecer aquilo que tem que acontecer. E se você parar para prestar atenção e aumentar a sua sensibilidade, isso me aconteceu depois que eu fiz 2 anos de curso de programação neurolinguística, a minha percepção melhorou muito em relação a muita coisa. Quer dizer, programação neurolinguística é neurociência pura, né?
com treinamento e tudo mais. Mas você acaba enxergando a vida até de uma forma diferente, enxergando os acontecimentos de uma forma diferente. E aí eu percebi mais essa sensibilidade de prestar atenção nas coisas. Quem estuda filosofia, a mesma coisa. Quem procura a doutrina espírita, é a mesma coisa. Quem vai para a cabala do judaísmo e estuda. Então, no fim, é tudo a mesma coisa, ao meu ver. A experiência são várias experiências que vai para um centro que é único, né? Você manter a sua oração, com a sua oração você eleva o seu pensamento, com essa elevação do pensamento você tem um resultado diferente, até aquela paz interior e você consegue almejar. Em suma, para mim é isso, né? E pelo que tudo que eu já colhi de informações por aí, eu fiz assim uma síntese e sem, porque se você começa a se apegar muito em conceitos, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Você tampa a sua visão de amplitude. Você fica mais restrito só naquela visão daquilo que você acha que você acredita. Então tem que Você, abrir um pouquinho a mente para tentar entender de modo geral o que é que está acontecendo nos vários parâmetros. você entendeu perfeitamente a minha provocação. Você falou sobre mecanismo perfeitamente. Eu só vou passar para a Eliette, antes que eu também interfira aí no tempo dela, que já estamos estourando o nosso tempo, aí depois eu fecho esse questionamento. Por favor, Eliette. Bom, eu vou trazer essa conversa de volta para o nosso plano material. Então, a gente consegue elevar os nossos pensamentos, a gente tenta pensar positivo, a gente tenta se trabalhar, só que a gente ainda é muito presa no nosso mecanismo corpo. Então, às vezes, a nossa cabeça vai e as nossas crenças, as nossas coisas que ainda estão presas aqui dentro no nosso mecanismo, eu entendo nosso mecanismo como o nosso material, é o nosso corpo. O carro é a gente, né? Que a gente anda por aí através do nosso corpo material. Então, nele ainda está muito enraizado as crenças negativas, as coisas que. Então, às vezes, a gente tenta, né, daquele, não, vamos pensar positivo, não sei o quê, e nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? E aí, às vezes, a gente se frustra com isso, mas cada dia é um passinho e a gente vai se elevando, eu acho que é isso. Perfeito. Resumido. Muito obrigado. Na verdade, quando eu fiz a provocação para a Sandra e para a Sônia, falando sobre o mecanismo, né, é porque nós aqui no grupo, a gente sempre procura respeitar muito todas as formas de crença e de fé, né? E também procuramos entender o que é necessário para a gente colocar na prática aquilo que a gente discursa ou que a gente acredita, né? Então, um evangélico, um espírita, enfim, qualquer religioso que ore com fervor, né, ele pode alcançar, sim, né, os desejos e as necessidades que ele tem. E qualquer filósofo, qualquer pessoa do bem que medite com muita perseverança, com muita concentração, também vai alcançar. Porque assim como a Vivian trouxe a mecânica quântica, né, o mecanismo quântico, nós somos vibração, nós somos energia, né? E aí entra, na egrégora, por exemplo, a gente começa o encontro com uma vibração de amor e de cura. Aí a gente recebe uma lista de pessoas que estão com adversidade e fazemos essa vibração de amor e de cura. Para algumas pessoas que estão na sala naquele momento, essa vibração é rezar um Pai Nosso, é fazer uma prece. Para outras pessoas que estão na sala, é fechar os olhos e sentir que a sua energia
está percorrendo um caminho até aquela pessoa, né, para poder auxiliar na diversidade dela. No fundo, nós precisamos, como ele mesmo disse aqui no capítulo, ser cônscios dessa nossa capacidade, né? Hoje, coincidentemente, eu passei para o Davidson, que é um amigo pessoal e que eu sei que gosta de vinil, de música, né? Não sei nem se ele teve tempo de ver, porque eu passei agora no início da noite, né? Mas eu passei para ele um videozinho, de curiosidades da ciência. E nesse videozinho, o professor lá explicava como que funciona o som de um vinil. Aí ele fala, como é que pode, né, uma bolacha preta com uma agulha de diamante em cima dele, né, trazer um som maravilhoso de uma orquestra, de uma banda com vários instrumentos, né? E aí ele tem um trecho que ele fala assim: o som é pura vibração. E aí ele vai mostrando que naquela chapa que a gente vê, né, existem lá níveis, né, de relevos, são relevos vibracionais. E aí na hora me veio o início do Gênesis, quando fala que o Verbo criou, né, que o Verbo é a palavra, e palavra é som, né? E som é vibração, e vibração é energia. Então, olha como tudo se casa, né? Como você disse, Vivian, no fundo é tudo a mesma coisa, né? Fala, Sandra. Termina. Não, então, a provocação era essa, tá? Nós termos essa consciência, né, dos mecanismos que a gente tem em mãos e colocá-los em prática, independente de ser através de uma oração, de uma meditação, né? Mas nós sabemos, força de pensamento, tela mental, né? Só vai acontecer se realmente nós procurarmos entrar na frequência vibracional, né? Ou a gente ainda no alto dos nossos 40 anos de idade, não, a Eliette não tem 40 ainda, tem, Eliette? Tem? Então, do alto dos nossos 40 anos de idade, a gente acha que quando a gente pede para o Papai do Céu, tem um velhinho de barba branca lá escutando os nossos pedidos e dizendo: esse eu vou atender, esse eu não vou atender, esse eu atendo mais rápido, esse mais devagar, né? Mas, se a gente entrar nessa frequência, né, de boas energias e houver uma estrada bem construída e aonde isso tem que chegar também estiver preparado para poder receber essa energia, essa vibração, o milagre vai acontecer, né? Então é O isso. que eu, o que eu gostaria de falar é que na sua fala é incrível, até a nossa voz, ela traz benefício ou malefício a uma pessoa. Tem um cientista japonês que gravou, pegou a água e congelou ao som da voz do Hitler. Os cristais que se formaram são horríveis, mas ao som de uma música de Mozart, os cristais são perfeitos, formam uma coisa maravilhosa. Eu vou ver o nome do cientista e vou pôr no grupo lá para vocês verem e perceberem o quanto, às vezes, a gente fala mais explicitamente com alguém, o que pode causar para aquela pessoa, né? Então, uma voz amorosa é melhor. Nem sempre a gente consegue, depende do dia, como a gente está, né?
Então, mas prestar atenção, foi o que a Vivi falou e o James está falando aqui, né? A gente prestar atenção, né? No que a gente faz também. É isso. E, e esse malefício faz para nós também, né? Para o outro e para nós. Claro, é Porque nós claro. somos água, né? O nosso corpo é água. É verdade, Vivi. E fluidos, água, isso realmente recebe toda a energia que você dá, você está recebendo também. A boa e a ruim. É Com Masaru Emoto o certeza. nome dele. Isso mesmo, Ele é é isso aí. fantástico. Eu estava falando dele ontem para Você está os meus brincando. sobrinhos. Essa Eu estava experiência falando. foi fantástica. Essa Foi, experiência foi. dele foi fantástica, Tanto que eu incrível. estava falando para elas escreverem, que eu tenho a mãe dela tá, o pai dela tá muito doente das pernas. Aí eu falei para ela escrever na água dele, sabe? Algumas Sim, palavras muito boas assim de energizando a água, essas coisas. É bem legal. Eles fizeram até uma experiência com É lindo. jovens, puseram 2 copos de água e sem os jovens saberem o que que era essa experiência. Então, numa sala, num copo, os jovens tinham que falar palavras boas para aquele copo, como se estivesse conversando. E só elogios, palavras positivas e virtudes. E no outro copo, na outra sala, palavras degradantes, depreciativas e com raiva no coração. E depois analisaram, num microscópio eletrônico, se não me engano, a estrutura molecular da água de cada copo. E viram essas imagens da estrutura completamente diferente, uma bem harmonizada e a outra de uma estrutura completamente desestruturada. Essa foi uma outra experiência também, e depois mostraram para esses jovens o resultado dessa experiência, que eu achei bem fantástica. Então, é isso mesmo que você falou, esse poder do que você está falando é incrível, isso impacta na vida, impacta numa nação até. Sem com dúvida. certeza. Pois Sandra, é. me diz uma coisa, quantas páginas, quantas folhas faltam para o capítulo que você está lendo? Ai, falta bastante, bastante. Bom, se falta bastante, 13 páginas. ah, então nós podemos eleger quem gostaria de continuar na próxima. Deixa eu falar para vocês qual vai ser a data do nosso próximo encontro. Dia 6 de abril. Isso, 6 de abril. dia Depois 6 da de abril. Páscoa. Logo após a Páscoa. Que a próxima é 6 de abril. Mesmo que não tenha terminado, eu acho que o bate-papo aqui ficou muita coisa. Sim, sim. É isso que é rico, né? Não se Às preocupe, vezes você se prende só na leitura é muito comum e, não terminar e um capítulo, viu? É muito comum, muito comum. Fique tranquila, porque realmente o objetivo é essa troca que nós fizemos hoje aqui, né? O capítulo do livro, ele é uma referência, mas essa troca é que é rica, sem sombra de dúvida. É um aprendizado incrível, né? Sim. Com Quem certeza. no próximo dia 6 de abril? Quem quer se quem candidatar? vai ler? Davis? Eu leio. E quem gostaria de fazer a nossa vibração, a nossa meditação de abertura? Esse o pessoal fica mais tímido, né? A Inês. Só. Ai, eu Soninha. amo você, Inês. Eu amo você. Ah, ninguém se candidatou. Você faz? Pois Olha, é, Sônia, pode ser, eu também amo quando ela faz a Eu, vibração. pode ser ai, sim. Tá bom. Então, se anota, a Sônia é a nossa secretária, e ela sempre publica no grupo para vocês tudo que a gente combinou, a data,
quem vai fazer a vibração, quem vai fazer a leitura, que assim E, gente, então, Deixa eu só. quem tem PDF, qual a página que é? Que a gente parou no parágrafo, passei o resto da tarde no quarto. Então, Que isso mesmo. página mesmo? A 19? minha, no meu livro é 18, o meu é velho, é esse aqui, ó, é o Ah, mais não, tá velho. certo. Tá, Esse aqui é 35. Esse é o novo, esse é o novo, né? Página 18. 35? 35? no É. fim, Nossa, então peraí, no novo, 35, no velho, 18, gente, no velho, e PDF, 22. 22? 22. Tá, perfeito. Tá bom. Aí paramos no parágrafo, passei o resto da tarde no quarto. Tá. Acabei de anotar. Olha, eu fiquei muito feliz com a E chegada das novas amigas aí. Nossa, vocês enriqueceram esse grupo, gratidão, hein, meninas? Eu que agradeço vocês, porque eu aprendi muito com vocês também. E nós com você, com certeza. Obrigada. Muito bom, sim, Valéria, Ensinando. Vivi e todos, né? foi bom. Foi muito bom. Principalmente É isso que a com gente coisa, Deilson. seja, né? eu ia falar do vídeo que você me mandou. Eu já vi, ele é muito explicativo, muito bom. Acho Gostei A Rúbia bastante. tinha levantado a mão uma hora, né, Rúbia? Você acabou não falando. Não, não levantou? Achei que tá bom. Eu vou compartilhar esse vídeo aí do vinil no grupo para as meninas poderem. Sim, Vocês gostaram é do vídeo, bem, né? É. Gostaram. Sim. é bem legal. Então, foi uma honra. A gente gravou, né, como vocês viram, e eu não coloco, por respeito a cada uma, né, eu não coloco no grupo, mas eu disponibilizo para quem me pedir, entendeu? Então, qualquer uma que queira, para poder passar para alguém, é só avisar no grupo, olha, me manda a cópia e tal, e eu mando no particular da pessoa, tá? Odete, muito boa noite, seja... Boa Oi, Adé. noite. Boa Boa noite. noite, dona Odete. Eu tô só ouvindo o comentário, muito bom. Eu quase não ouvi a leitura, mas a riqueza das trocas de ideia, né? Então, alguma coisa tinha lido, agora quase não leio. E achei muito interessante eu fazer analogia com algumas situações da minha vida, né? Então, eu gostei muito, muito enriquecedor. Que bom, assim como você enriquece a nossa quando você narra as suas experiências, que são maravilhosas. Obrigada. O Marcos hoje está quietinho, ele deve estar com a Júlia ali junto com ele, mas vocês Sim. vão ter oportunidade de conhecer. Ah, ele está. Aí, oi, Júlia! Boa Oi, noite. Oi, Ju! Júlia. Oi, Marcos. Mas Ô, a Marcos, gente Boa está nós noite. vendo. somos homens aqui, ó, só tem eu, você e o Davidson de homem na sala. Já tá bom. Tá bom. Tá bom. Muitíssimo obrigado mais uma Bom vez. te ver, Ride. Obrigada, gente. Gratidão, viu, Obrigada. Estamos por juntos. Tchau, estar com tchau. Boa vocês noite aí. a todos. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Até Até a a próxima. próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. gente. Até a Tchau. próxima. Boa Páscoa, muita luz e Ah, é Igualmente para mesmo. você. Boa Tudo de Páscoa bom. mesmo. Tudo de bom. Tá. Até mais. Tchau.